Casa. Boa noite aos nossos internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E aquele recadinho de prática para a gente desligar os celulares ou colocar no modo avião para que nada atrapalhe essa harmonização. O nosso DJ vai colocar duas musiquinhas para a gente, para nós nos harmonizarmos mais ainda.
noite a todos. O livro Vigiai e Orai, de Carlos Travachelli, em nome do Fé. Acende a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Fazer por ti mesmo agora e pelos outros, tudo que puderes. Ilumina-te e não te faltará claridade no caminho. Reflete a luz que os outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Qual a tua mensagem? Fala, que o mundo está esperando ouvir-te. Pai de infinita bondade e misericórdia, justo e misericordioso, Mestre Jesus, nosso modelo e guia, governador espiritual deste homem maravilhoso. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma noite, Senhor, sedentos, Senhor, desse alimento espiritual, dessa água que nos dá vida e nos mata a sede espiritual. O Senhor possa sondar, Senhor, cada coração aqui presente neste momento. Que cada um deles possa receber tudo aquilo que aqui vieram buscar, Senhor. Renova nossa força, nossa fé, nossa vontade. Nos dê, Senhor, sabedoria e resignação para lidar, Senhor, com as dificuldades e as vicissitudes do dia a dia da nossa existência. Porque o Senhor mesmo nos falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Mestre, nos ajude também a vencer o mundo do egoísmo, do orgulho, da vaidade e tudo aquilo que nos prende à matéria, Senhor. Gratidão por todas as bênçãos e oportunidades e todo o amparo e sustentação que recebemos todos os dias. Senhor, peço que a espiritualidade possa intuir os nossos companheiros Auro e Dani, que vieram gentilmente preparar esse estudo, e que nós possamos absorver tudo aquilo que for falado nesta noite. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Dani e Auro. Boa noite. Hoje eu e o companheiro Auro viemos aqui, né? Recebemos esse convite, que já agradecemos. Essa oportunidade de estar aqui na casa, né? Trabalhando mais uma vez, tendo essa oportunidade de estudar, para trazer um pouquinho do que a gente conseguiu. Do que a gente conseguiu, né, estudar para trazer para vocês hoje. E quando a gente pega o estudo, né, primeiramente ele é para nós. Então a gente já viu que isso aí a gente precisava e veio compartilhar. Nós vamos falar sobre o capítulo 29 do livro Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles, e o tema é sobrevivência e libertação.
vou apresentar alguns, a Dani vai apresentar outros, a gente vai tentar passar a mensagem que está nesse capítulo, que é uma mensagem muito bonita, para a gente despertar enquanto estamos aqui, que a vida é curta e a gente tem que aproveitar ela, porque depois a gente tem que voltar para pagar, não tem jeito não. Então, eu não sei qual botãozinho. E nesse estudo, nesse capítulo, Joana, ela vem trazendo um pouquinho da parte histórica. Ela vai falar um pouquinho da igreja primitiva, fala um pouquinho da Idade Média, até chegar ao Espiritismo. Então, nós vamos fazer assim, eu vou falar um pouquinho, o Aldo vai falar um pouquinho, nós vamos dividindo aqui o estudo. Então, ela começa trazendo para a gente essa questão da igreja primitiva. E essa igreja primitiva, ela data de 30 depois de Cristo até 300 depois de Cristo. E era a igreja, né, que era representada por Pedro, Tiago e João em Jerusalém. Quem participava dessa igreja? Eram os cristãos, que eram os judeus e os gentios convertidos ao judaísmo. Os gentios, eu fui pesquisar essa palavra que eu sempre ouvia e nunca tinha tido a curiosidade, né, de procurar. Eram os israelitas, que eram considerados pagãos. E eles também faziam parte dessa igreja primitiva, que veio, né, depois de Cristo, ali naquela data que a gente colocou. E no Império Romano, eles acreditavam que o cristianismo era uma religião misteriosa, considerada uma seita do judaísmo. Seita é uma reunião de pessoas que se juntam, né, com o mesmo objetivo. E isso era considerado. O que acontecia? Eles perseguiam os cristãos nessa época, eram muito perseguidos pelo Império Romano. E temos ali o primeiro mártir cristão, que é Estevão, que tem até a história no livro Paulo e Estevão, um livro lindo, recomendo a todos, acredito que tem na nossa livraria, né? Então conta toda essa trajetória de Estevão, de Paulo. Ele foi apedrejado pelo Sinédrio, que era o conselho judicial na época. Então, foi considerado ali o primeiro mártir cristão. Mártir era aquela pessoa que testemunhava sua fé de uma forma radical. Então, eles aceitavam, né, como testemunho, passar por esse sofrimento, né, que para eles não era considerado um sofrimento, em nome do cristianismo, em nome da sua fé, do que eles acreditavam. Então, temos aqui no início, Joana começa o capítulo falando dos cristãos primitivos. Ela vem falando que os cristãos primitivos, convencidos da sobrevivência do espírito aos despojos materiais, enfrentavam a morte cantando hinos de alegria. Enfrentavam a morte cantando hinos de alegria, porque para eles era um testemunho mesmo da sua fé, do que eles acreditavam. Eles não temiam, eles tinham essa certeza de que existia algo além do corpo físico. E isso, aos poucos, isso foi se perdendo, né? Quando eu comecei a ler isso aí, eu não sabia que já vinha essa concepção, e isso foi se perdendo ao longo do tempo, e é o que ela vem falando assim no capítulo, né? Que a gente vai explorar um pouquinho. Então, a gente colocou uns tópicos ali, né? Sobrevivência, eu até errei, botei sobrevivência do corpo, na verdade é sobrevivência do espírito. Desculpe. O corpo era considerado cárcere para eles, era considerado cárcere. No corpo consideravam-se encarcerados, anelando pela liberdade. O que seria essa liberdade? Seria o desencarne, onde teria o espírito livre e o corpo estava ali, naquela limitação, impedindo, né, que um trabalho de repente maior fosse feito. Eles faziam aquilo que eles podiam, porém eles enfrentavam essa morte cantando esses hinos de alegria. Ela
tem um parágrafo aqui onde ela fala: sob a constrição da matéria, experimentavam um cativeiro perturbador e por isso mesmo esforçavam-se para alcançar a libertação. E aí, o companheiro Álvaro agora vai continuar a falar um pouquinho sobre como eles alcançavam essa libertação, né? Como eles faziam para alcançar. Bom, a libertação, eles, com base na visão espírita, podemos entender que a libertação é um processo contínuo, gradual de evolução, né? Então, o que a visão espírita tem da libertação, a gente, quando conseguir evoluir ao ponto de se libertar da matéria, a gente vai ser um espírito livre. Enquanto a gente continua errando, a gente vai e volta para a matéria de novo. E essa matéria, ela é um cárcere para a gente. Se a gente for olhar pela visão espírita, a gente está preso nesse corpo porque a gente ainda não tem condição de estar solto em mundos melhores, né? Mas a gente ainda vai chegar lá. Aí esse capítulo é dividido entre os sentimentos nobres. O que são sentimentos nobres? São aqueles que se aproximam da perfeição divina, aonde a gente teria que ter mais humildade, gratidão, paciência, tolerância, entre outros quesitos que a gente está em busca de conseguir. E isso a gente vai conseguir com as reencarnações, porque cada vez que a gente vem para pagar ou melhorar aquilo que a gente não conseguiu melhorar numa existência anterior. Aí a lucidez, ela é a gente tem que ter lucidez para entender a bondade de Deus. Porque Deus não faz a gente errar, a gente pagar os pecados da gente, porque Ele é ruim, não. É para que a gente melhore. Um pai não dá um castigo ao filho porque não gosta do filho. Ele dá um castigo porque o filho precisa melhorar. E para que ele melhore, a gente tem que, de certa forma, fazer com que ele entenda aquilo. E para que a gente consiga entender que a gente tem que melhorar, Deus vai nos dando as dificuldades. A esperança no futuro. A esperança no futuro é acreditar que Deus é bom. Deus não penaliza a gente. Deus nos coloca as dificuldades para que a gente evolua e Ele é bom. Deus não castiga ninguém. A gente que se castiga com as teimosias que a gente tem. Então, como a gente é teimoso, a gente vai sofrendo. A gente não consegue nessa existência, volta em outra existência. E assim a gente vai passando de existência em existência, até o dia a gente conseguir entender que ou a gente melhora ou a gente melhora. Não tem outra opção. A opção depende, o que vai modificar só a quantidade de vezes que a gente vai ter que reencarnar. Mas o futuro nosso é melhorar. Isso independe da nossa vontade, é o caminho final. O corpo é transitório. O corpo que a gente tem, ele é uma veste que a gente tem para usar nesse planeta. Esse planeta, a gente precisa desse corpo porque a gente respira o oxigênio, a gente demanda ter esse corpo para a gente habitar nesse planeta. Mas a gente vive nesse planeta porque a gente ainda não conseguiu qualidade para ir para um planeta melhor. Mas esse corpo, se a gente for olhar, é um cárcere. Como a Dani falou, os primitivos se sentiam felizes quando morriam, porque eles sabiam que eles iam dependendo do que eles foram também, né? Não é porque eles morreram que foram para um lugar melhor. Se a gente continua vivo. A grande realidade é essa. Se a gente é ruim aqui, a gente não é porque morreu para ser bom lá do outro lado. A gente vai continuar sendo o mesmo espírito que habitava aquele corpo. Porque o corpo, ele é transitório, ele é como uma roupa que a gente usa para habitar esse planeta. Quando a gente parte daqui, a gente não precisa mais desse corpo. Então, a gente tem a ausência de temor em relação ao futuro. A gente não deve temer o futuro, porque o futuro
a Deus pertence, como diz a frase. A gente tem que temer os nossos erros. A gente tem que temer a nossa má vontade de melhorar. Porque o que acontece? A gente fica preso aos nossos defeitos, achando culpa nos outros, a gente fica procurando entender que a gente é bonzinho e que ruim é os outros. Não, o defeito é nosso, cada ser é um ser individual. A gente não nasceu acompanhado, a gente nasce só e morre só. Você pode morrer numa tragédia com 1000 pessoas, mas você é um ser individual. Aquele ser que faleceu é você. E você vai pagar as suas dúvidas. Ninguém vai vir lá pagar a sua conta. A conta sua é sua. Se você não pagou ela nessa vida, você vai pagar na próxima vida. Isso é uma realidade. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar reencarnando até entender isso. E é tão simples, e é tão bom ser bom. O dia que a gente conseguir entender isso, a gente para de errar. Porque enquanto a gente fica errando, a gente continua patinando no mesmo lugar, a gente fica rodando em círculo. Ou a gente passa dessa fase, ou a gente não sai daqui não. Então, Joana vem falando ali que esses cristãos primitivos, eles viviam no mundo como alunos numa escola, como hóspedes e não como residentes fixos, aguardando que o fluxo da vida mudasse de direção. Será que estamos vivendo como alunos? Estamos vivendo como hóspedes aqui na Terra? O que faz um aluno? Um aluno, ele procura, o papel do aluno é esse, reter aquele aprendizado. Ele vai para a escola, vai para a faculdade, vai para um curso para ele poder aprender. E quando ele não aprende, ele repete, até que ele possa passar de série, mudar de turma e viver como hóspede. Quando nós somos hóspedes, nós vamos viajar, a gente faz o que? A gente traz as coisas do hotel que a gente vai, onde a gente fica, a gente deixa tudo lá, não é nosso. Então, achei muito interessante quando ela coloca, que eles viviam como hóspedes, tudo que está aqui é emprestado. Nós não temos essa residência fixa aqui no nosso planeta, a gente vai estar sempre mudando, até porque a vida ela é mudança, o tempo todo, a vida é uma impermanência. A gente muda de corpo, a gente muda nossos sentimentos, nosso corpo muda, o cabelo fica branco, a gente fica com ruga. Tem um jeitinho, dá uma melhorada, mas a mudança está sempre acontecendo. E ela vem falando ali que os cristãos primitivos, eles agiam dessa maneira, como alunos e como hóspedes. Deixa eu dar uma coisa aqui. E ela vem falando que quando eles eram martirizados ou perseguidos, recebiam a penalidade como uma forma de sublimação e de mais fácil ascensão à glória imortal. Então, para eles serem perseguidos, martirizados, não é que não existia esse sofrimento, o sofrimento existia. Porém, eles sabiam como lidar com esse sofrimento, porque eles tinham essa confiança na vida eterna. E o que muda, a vida vai mudar de direção. A gente está no plano físico, daqui a pouco está no plano espiritual, mas a vida ela vai ser sempre vida, independente de onde o espírito estiver. O cristianismo é a doutrina de imortalidade que exalta a sobrevivência do ser, estruturado na ressurreição de Jesus, no momento glorioso do seu ministério ímpar. Isso daí, a nossa doutrina, graças a Deus eu conheci ela nos dá essa visão, porque a gente às vezes para e pensa assim, se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? De onde eu vim? Quem eu sou?
Então, dentro da doutrina espírita, a gente consegue essas respostas, porque eu acredito que quem vive com essa dúvida deve ser muito triste pelo fato de que, imagina você não saber o que tem pela frente. A gente, hoje, graças a essa doutrina, a gente consegue entender o que a gente está fazendo aqui. E se a gente conseguir o que ela prega, a gente com certeza talvez não precise mais voltar aqui. Essas são palavras de Jesus, né? Tu dizes, sou rei, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso foi dito por Jesus. O texto é de uma passagem bíblica do livro de João, capítulo 18, versículo 37. Nessa hora, Jesus estava de frente com Pilatos, governador romano da Judéia, que questionava ele se ele era rei dos judeus. Ele falou que sim, mas que o reinado dele não era desse mundo, porque o que ele pregava aqui era muito, muito maior do que qualquer reinado desse mundo. Ele veio aqui para nos ensinar que o universo é tão grande que existem várias moradas na casa do Pai. E com a visão dele, com o que ele passou, a gente nota a grandeza do Espírito de Jesus. A quantidade que ele era superior ao que se imaginava na época. Hoje a gente tem uma noção de quem foi Jesus. Mas na época as pessoas imaginavam ele ser um cidadão comum, e achavam que ele queria dominar o mundo, que ele queria ser rei de alguma localidade. Ele era muito maior do que aquilo. Ele era muito maior do que qualquer pessoa na época pudesse imaginar. Então, o medo dos romanos era que ele quisesse ser rei. Ele não era aquele reinado que ele queria, não era aquele reinado que ele veio pregar. Não foi aquele reinado que ele veio ensinar. Aí no outro texto tem, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É esse o reinado de Jesus. É esse mundo que ele veio pregar. Esse reinado muito maior do que o planeta Terra, do que o nosso sistema solar, é um reinado universal. Há muitas moradas na casa do Pai. Isso, a gente parar para imaginar assim, o tanto que a gente é pequena, só a gente sair de fora e ver o tanto de estrelas que tem, o tanto que o céu é grande, o tanto que o universo é grande, a ciência cada dia solta mais sondas aí, mostra novos mundos, novos planetas, e a gente fica imaginando que o planeta Terra é o top do top. A gente é muito pretensioso. Eu acho que o que a gente tem que entender é que a gente está preso nesse corpo aqui na Terra para poder aprender para um reinado maior, para um mundo maior, para um universo maior, onde Jesus nos prometeu. Ele não veio aqui, para ele vir ao planeta Terra, houve uma complexidade tão grande para que ele pudesse se diminuir ao ponto de estar entre nós para nos ensinar isso. Então, ele fez tudo isso para que a gente entenda que a gente tem que evoluir, que a gente tem muita coisa pela frente. Aí, no terceiro item ali, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui ele fala o que o Espiritismo prega, o que a gente tenta explicar, tenta entender, tenta aprender, para que a gente consiga ser merecedor desse novo mundo que ele prometeu, para que a gente consiga estar apto a esse universo de casas que
tem e de moradas que tem no reino do nosso Pai. E isso, para a gente conseguir chegar a esse ponto, a gente tem muito que caminhar. E não é o caminho, é o que Jesus deixou. Ele deixou um manual para a gente. Se a gente conseguir seguir o manual que ele deixou, não é difícil. É só praticar o bem, é só ser bom. E ser bom não é sair só por aí dando esmola, não. A gente é bom tanto jeito. E para que a gente consiga melhorar, a gente tem que entender que a gente tem que fazer isso de coração. A gente tem que fazer isso não pelo outro, mas pela gente. Porque a gente quer fazer, porque a gente gosta de fazer, porque a gente se sente bem fazendo. Porque fazer por fazer não dá mérito nenhum, não. A gente tem que fazer, a gente tem que entender que só tem esse caminho. A gente só vai conseguir chegar a esse lugar que Jesus nos promete, sabendo que o caminho é pedregoso, o caminho é difícil. É só ver o que Jesus passou. Jesus veio aqui pregar isso que ele quer que a gente faça. E o que foi feito com ele? Não imagine que o nosso caminho vai ser diferente. Nosso caminho vai ser mais ou menos do mesmo jeito. Quem pratica o bem, a árvore que dá fruto é a que leva mais pedrada. A árvore que não tem fruto, ninguém joga pau nela. As pessoas só jogam pedra e pau nas árvores que têm fruto. Então, quando a gente tenta pegar esse caminho de Jesus, com certeza vai levar pedrada, vai levar, porque você tem fruto. Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. E aí que nós temos que perseverar, né? Porque quando a gente está nesse caminho do bem, né? As coisas, né? Como disse o companheiro, acontecem. E às vezes a gente acaba desistindo. Né? Nessa hora a gente tem que perseverar cada vez mais. Como Jesus, né? Os cristãos que vieram, né? Se tornando inclusive mártires, como nós falamos, eles passavam pelos sofrimentos, eles eram afastados das suas famílias, dos seus bens, só que eles sabiam, né, que era por uma causa maior. E ali eles guardavam aquela calma, aquela confiança, eles confiavam nesse reencontro futuro, sabiam que estavam fazendo algo por algo muito maior, essa causa. E que nós possamos também, né, quando a gente abraçar uma tarefa na casa, ou seja, fora dela também, que a gente possa ter essa confiança, estar firme com Jesus nesse caminho, porque quando a gente escolhe o caminho, a gente realmente tem a vontade, a gente é protegido, muito protegido. E nos slides anteriores que o companheiro também estava falando, então já vem mostrando ali que no cristianismo já vinha falando sobre a imortalidade. E aqueles trechos que ele leu do Evangelho comprovam ali que na Bíblia, né, tem essa prova que Jesus falava, só que ele falava de uma maneira para a época, para que eles pudessem entender. E só que veio a Idade Média. E a Idade Média, porém, com as suas superstições e fanatismos, envolveu a morte em terríveis sombras, vestindo-a de pavor e de exóticas formulações. Então foi um período que, inclusive, após, foi considerado a Idade das Trevas pelo renascentismo. Porque houve muitas coisas, houve a peste negra, veio também toda a questão monetária, religiosa que estava envolvida. Começou a se difundir também a arte fúnebre, então tinha todas essas imagens e isso foi se fixando na memória das pessoas, dos homens. E viemos trazendo tudo isso, 1000 anos de informações tenebrosas, de trevas, foi tirando aquela informação que a gente tinha assim, da morte, como um reencontro, com essa confiança, e isso veio se modificando. E até hoje a gente traz isso e esse medo, que às vezes temos medos que não sabemos de onde vem. E Joana vem ali explicar por quê, né? Tem essa questão da Idade Média aí que mudou. Ela vem falando que, descambando para comportamentos monetários e realizações negociáveis,
o espetáculo mortuário fez-se aparvalhante pela forma, desvirtuando o conteúdo da realidade mortalista. Então, todo o dinheiro também estava envolvido, né? O domínio que eles queriam ter, e foi se mudando esse imaginário das pessoas. Porém, temos em seguida toda uma evolução, chegamos ao Espiritismo e temos o conhecimento da sobrevivência, que brinda, né, a certeza em torno da continuação da vida. E a morte passa a ser recebida com serenidade, com alegria. Então, Joana vem trazendo agora nessa parte aqui do capítulo uma mensagem assim de esperança, de confiança, que nossa doutrina traz para a gente sobre acerca do desencarne. E lendo um pouquinho aqui de um trecho que ela traz, ela fala para a gente sobre os sofrimentos. O que causa o sofrimento? É a ilusão. Quando a gente se ilude com alguma coisa, a gente sofre. Então a gente se ilude por achar que vai poder ficar com aquele bem terreno, com aquele ente querido. E isso nos traz todos esses sofrimentos e esse medo da morte. Ela vem falando também que a sobrevivência é o coroamento da existência física, que se transforma através do fenômeno biológico da morte. E à medida que os fatos confirmam a indestrutibilidade da vida, morrer deixa de ser tragédia, transformando-se em mecanismo que facilita o renascimento em outra esfera no mundo espiritual. Então, à medida que nós vamos tendo outro conhecimento, nós vamos nos libertando desse imaginário que foi criado lá na Idade Média, que a gente vem trazendo, muitos de nós entramos na doutrina e temos uma dificuldade maior até de acreditar. Outros ainda não chegaram a ter esse entendimento. Uns chegam na doutrina e parece que já sabia daquilo, já tinha vivido pelas nossas reencarnações, né? Nós vamos tomando posse desse conhecimento e podemos passar a encarar a morte com serenidade, com alegria. Bom, nesse slide a gente vai falar sobre um pouco do fenômeno da morte. O fenômeno da morte pode ser um momento de sofrimento para aqueles que ainda não compreenderam a verdadeira natureza da vida e da morte. Então a gente dividiu isso em a ilusão, como a Dani já citou um pouco. A ilusão, as pessoas às vezes, para alcançar essa evolução é necessário que o espírito passe por um processo de renovação constante, envolva o aprendizado em novas lições de superação dos vícios que a gente tem. Às vezes a gente se ilude que vai deixar para outra vida, não, a gente tem que encarar logo de uma vez. Não adianta se iludir, não, a gente veio aqui para resolver o problema. Não dá para esperar para depois, não. A valorização e o apego extremo aos bens materiais. Os bens materiais, eles são uma ferramenta que é usada para que a gente consiga, tipo um ferreiro, ele só bate na tortura do ferro para que ele fique reto. Deus, quando a gente tem um problema, se o cara veio numa existência passada com um problema de alcoolismo, nessa vida geralmente ele vai ser dono de bar, para poder ele tentar falar, eu consegui passar. E a riqueza e a pobreza, ela não é castigo e nem privilégio, não. A riqueza talvez seja um teste maior ainda, porque os bens materiais não são nossos. As propriedades, essas coisas, todas elas ficam. Inclusive, o nosso corpo não é nosso. Se ele fosse nosso, a gente levaria ele vai ficar aqui. Ele é emprestado para que a gente use para pagar os nossos pecados aqui, para que a gente possa caminhar nesse planeta. As paixões sensuais. Tem pessoas que usam o corpo como achando que aquele corpo vai ser eterno. E ela começa a ficar velho, como a Dani falou, às vezes vai até ali dar uma puxada aqui,
não adianta, o corpo não tem um prazo de validade, ele não vai passar daquele prazo não. E ele tem, quando a gente nasce, a gente já tem o relógio correndo para trás, né? A gente, cada dia é um dia menos. Às vezes a pessoa fala, um dia a mais que passou, não, um dia menos. A gente tem que olhar a vida. Hoje é o último dia dos que nos restam, o primeiro dia dos últimos que nos restam, não é mais a gente tem que olhar a vida assim, aproveitar para que a gente não se arrependa depois de não ter usufruído do privilégio que a gente teve de estar aqui. Se a gente for analisar, tem centenas de vezes mais espíritos desencarnados aqui do que encarnados. A gente tem o privilégio de estar aqui nesse corpo, podendo usufruir para pagar A gente ficou numa fila muito grande para estar aqui. A gente não veio aqui assim, você quer ir amanhã, não. Você vai ter que passar por um caminho muito grande lá para chegar onde a gente está aqui. E a gente está aqui vai jogar fora a oportunidade? Não, a gente tem que aproveitar a saúde orgânica. A saúde orgânica, ela a gente sabe que a gente vai vir, que vai ter que partir. Isso é a única certeza que a gente tem. Não adianta a gente lutar contra isso. A gente tem que sim cuidar do nosso corpo, porque é uma obrigação, é como uma roupa. Você tem ela, você tem que usar ela da melhor forma possível, porque você vai prestar conta dela quando você chegar lá. O que você fez com o que eu te dei? Tudo que for lhe dado vai ser cobrado. Quanto mais for lhe dado, mais vai ser lhe cobrado. Se você tem um corpo perfeito, se você tem uma saúde perfeita, e você envereda para fazer besteira, para usar mal aquele corpo, quando você chegar no mundo espiritual, vão te perguntar, bom, eu te dei um corpo bom, o que você fez? Olha o que você me devolve. Então isso é complicado. Os entes queridos. Os entes queridos, eles têm que entender que quando a gente parte desse mundo, a gente acha que a gente é auxiliado por espíritos, mas a gente também auxilia um espírito. Às vezes uma pessoa falece, as outras ficam aqui, ou às vezes até a pessoa está ali moribundo para morrer, e as pessoas ficam ali chorando em volta daquela pessoa, até não vou contar o filme, mas no filme que está aí passando, as pessoas às vezes pensam assim, não quer que aquela pessoa parta, elas acham que ficam ali em torno daquela pessoa que já deu o prazo dela. E a vida nossa não é aqui. Aqui a gente está passando por um pedaço para poder, como eu já falei, pagar os nossos pecados. Chegada a nossa hora, tem que nos libertar. E após essa pessoa partir, a gente tem que lembrar dela como uma pessoa, como ela foi, como ela, e não ficar auxiliando ela, porque um pai não gosta de ver um filho chorando. Quando você imagina um pai que desencarna, uma mãe ficar vendo seus filhos sofrendo aqui no mundo pela falta dela. A gente tem que continuar nossa caminhada com fé em Deus, porque tudo passa, como o Chico falava. E isso também passa. Uma hora a gente também vai chegar lá e se a gente fizer uma caminhada boa, com certeza a gente vai chegar lá e vai encontrar essas pessoas com quem a gente conviveu aqui, com quem a gente teve boa afinidade. Porque quando a gente vem para cá, é um planejamento. Um planejamento que você vai com fulano, com ciclano, com beltrano, e vocês vão um ajudar o outro. Às vezes a gente esquece isso pelo caminho e abandona as pessoas com quem a gente veio ajudar, mas isso depois a gente paga lá. E aí é com quem tem competência lá, né, com a gente. E ela até diz ali, né, que quem receia a morte é porque ficou encarcerado nas paixões inferiores. Quando o companheiro até fala, a gente fica em volta ali daquela pessoa, às vezes a pessoa está adoentada, mas isso faz parte do nosso egoísmo. Porque a gente acha que aquela pessoa ainda pertence a gente, tem que estar ali, e não damos essa oportunidade, né, para que esse espírito se liberte e possa seguir o seu caminho. E ela complementa
mais à frente falando que somente porém sobrevive livre aquele que aprendeu a desatar-se das amarras das paixões enganadoras, nas quais em algum momento tentaram aprisioná-lo. As paixões sempre vão existir. Essas coisas do mundo que vão estar essas paixões sensuais, como o companheiro falou, vão estar nos instigando para que a gente vá por esse caminho. Só que com conhecimento, com estudo, nós podemos ter uma escolha melhor. Então, quando não nos libertamos dessas paixões, estamos amarrados. E o que vamos esperar quando chegarmos do outro lado? Porque ela vem trazendo aqui uma mensagem de esperança, de reencontro, porém, precisamos estar nesse caminho de desapego, que ela vem falando aqui, que precisamos treinar o desapego, a solidariedade, a caridade, tudo aquilo que possa nos elevar como espírito e que a gente possa ter um bom reencontro do outro lado, com bons espíritos nos aguardando, muita luz, é o que a gente espera para nós, só que precisamos construir esse caminho a cada dia. E só depende de cada um de nós, com as nossas escolhas que são diárias, todos os dias tem uma oportunidade de escolher, fazer diferente, fazer melhor, está nas nossas mãos. Antes da gente falar um pouquinho sobre essa parte, ela vem falando aqui também sobre essa saudade, que nós acabamos tendo dos nossos entes queridos. E ela vem falando para que tenhamos confiança. Guarda-te nessa confiança do reencontro com teus familiares queridos e trabalha por ele. E ela vem fazendo uma comparação linda aqui. Qual agricultor que vê a semente morrer hoje, a fim de acompanhar a planta exuberante, as flores desabrochando e os frutos saborosos que colherá mais tarde? Então, para a gente ter esse fruto saboroso dessa flor, a gente precisou plantar. E a semente passou por um processo de sofrimento, entre aspas, para poder ter lá na frente tudo isso que a gente veio colher. E ela nos compara a essa semente. Que a gente possa deixar que esses entes queridos façam a sua caminhada, nós possamos escolher bem, para que façamos também uma caminhada sem temor, com tranquilidade. E ela finaliza com essa frase: segue na sua direção, com tranquilidade e nunca temas a morte. Para seguirmos com tranquilidade, sem temor, precisamos fazer boas escolhas. E nós desejamos que todos vocês possam fazer boas escolhas, nós também façamos boas escolhas. E para descontrair um pouquinho esse assunto, que ainda mexe com a gente, nós trouxemos um vídeo. Nossa, nem acredito. 5 anos pagando esse consórcio. Semana que vem vence a última parcela, graças a Deus. Oi, Walter. Nossa, eu já desdobrei. Tô tão ansioso que eu nem percebi que já tinha dormido. Então, eu tenho boas notícias pra você. Já sei. Semana que vem acaba o consórcio do carro. Logo, logo, vou dar carrinho na mão. Acabou minha vida de busão, cara. Não, tem isso também. Vai ter isso também, mas é muita coisa que a gente falar hoje. Cara, eu tô há 5 anos rezando e nada de ser sorteado. Mas também agora já acabou, né? Agora é só pegar ele e curtir meu cara. Então, mas aí não vai rolar isso não, Paulo. O que vai rolar? Você curtiu seu cara muito. Claro que vai rolar. É isso, cara. Eu não quero trazer nenhuma parcela, não. E se eles enrolarem pra dar meu carro, eu processo eles. Tá, deixa eu te falar isso uma vez. Eu não queria te trazer essa notícia do clima de hoje, olha só. Você já tem que começar a se preparar para regressar para o plano espiritual. Eu ia dizer isso, olha só que legal para você. Tá chegando, Você não vai lembrar disso porque você está desdobrado e tal, mas vai ficar no seu inconsciente, entendeu? Você desencarna semana que vem. Ok. Semana que vem? Que dia? Vá pela terça aí. Terça-feira? Ah, não, cara. Terça-feira é o dia que eu pego o carro. Pô, depois de eu pagar essas parcelas todas, esperar tanto tempo, logo na terça-feira eu não vou nem sentir o cheirinho do meu carro. O cheirinho. Você vai sentir o cheirinho. Um dia de cheirinho você vai ter. Ah, não, isso é injusto, cara. Fala o que você não sabe, Walter. Mais do que justo, a sua ida agora é um ato de misericórdia divina.
5 anos que eu pago essa porcaria e não sou sorteado. Aí você chama isso de misericórdia divina. Misericórdia divina seria se eu tivesse sorteado no início e teria curtido meu carro há 5 anos. Tem razão, tá certo mesmo. Você não disse uma coisa, tá errado que estão fazendo com você. Poxa, Deus está sendo muito injusto contigo, cara. Você tinha que ter sido sorteado no início mesmo, porque aí você vai morrer logo, porque você vai morrer de acidente desse carro aí. Aí você deve ter mais 5 anos para ficar com a sua família, deve ter mais 5 anos para poder dar tempo de você se reconciliar com seu pai, né? Porque vocês eram inimigos de várias vidas, olha só. Nesse último tempo que vocês estiveram juntos, aí você não resolveu um problema que poderia gerar muito sofrimento depois, olha. Nossa. Que Deus carrasco é esse, né? Desculpa. Ele sabe o que faz, né? Acho que sabe, né? Mas pode pelo menos ser terça depois do Masterchef. Eu amo Masterchef. Tô torcendo pra Moreninha. Ela faz um ralo de peixe. Não sei, não como. Ela faz cada pudim, menino. Maravilhoso, né? Tipo de chocolate calor feito. Nossa, ela é patisserie. Patisserie. Eu. Obrigado aí. Obrigada a todos, ótima noite. Muito bom, né, gente? Encerraram muito bem. Obrigada, tá? Foi maravilhoso. E vamos aos nossos recadinhos. Quarta-feira, o palestrante vai ser Luiz Celso Nunes, o tema é livre, tá? Na sexta, como de costume, são os companheiros da casa, vai ser Dedé e Lenivaldo, do Livro dos Espíritos, da Intervenção dos Espíritos, capítulo 9, das questões 525 e 540. É bom para a gente entender e compreender cada vez mais a intervenção dos Espíritos na nossa vida. E vou falar também, como eu tenho falado toda sexta-feira, dos grupos de estudo, né? A casa oferece toda a obra, todos os estudos da obra da codificação, da série André Luiz. Então a casa, graças a Deus, ela é bem florida de estudo. Ela oferece toda a codificação e tem grupo de estudo, tem livro da codificação que até se repete em 2 grupos de estudo, né? Então a casa, eu parabenizo a casa por isso, né? Porque é muito importante. Se a gente está na doutrina, a gente tem que conhecer a doutrina espírita, né? E o estudo corrobora muito com o que eles falaram aqui hoje, porque a gente nos compreende, a gente passa a se conhecer enquanto espíritos imortais, né? Vou falar também, a casa oferece um grupo que vai à sua casa para fazer com que você aprenda o Evangelho no lar, né? Como que funciona. Quem não conhece pela primeira vez, dá um nome ali para a Dedé, a nossa companheira linda que está aqui, lá na secretaria. Eu desejo fazer o Evangelho no lar, mas eu não sei como. Então, a casa disponibiliza um grupo que vai à sua casa te ensinar. Caso vocês tenham algum impedimento, ou o esposo não concorda, ou a esposa, não tem problema. Vocês podem marcar um horário com a Dedé aqui na casa e ela vai explicar direitinho como que se faz o Evangelho no lar. Quem fez a conversa fraterna, depois do passe pode pegar a resposta ali na salinha do som. Quer falar uma coisa? Tá. Então, a evangelização, diferentemente dos grupos de estudo que se iniciam na primeira semana de fevereiro, a evangelização vai se iniciar pós-carnaval. Dia 17 de fevereiro começam as inscrições da evangelização. Então, quem tiver criança, adolescente, né, que a gente tem a evangelização e a mocidade, que acontece no sábado, no mesmo dia. Tá bom? Então, agora a gente vai para o passe. É um momento só nosso lá dentro. Quem tem algum pedido de parente, amigo, familiar, coloca lá no caderno de prece. Mas ali na salinha do passe é um momento só nosso, né? Nós mentalizarmos as nossas necessidades e aquilo que a gente veio aqui buscar essa noite. E a dirigente do passe é a nossa companheira Neuza,
Os passistas são Eliana, Lenivaldo e Meire. O João, nosso companheiro, vai direcionar vocês ali para a filhinha, então pode aguardar que ele vai chamar cada um de vocês, tá? João. Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por esse alimento que acabamos de receber aqui essa noite. Tenho certeza que todos aqui vão sair daqui diferentemente do que aqui chegaram. Com a certeza de que recebemos, Senhor, de Ti aquilo que nós precisávamos nessa noite, nesse dia que está se encerrando. Gratidão por todos os trabalhos que aqui acontecem, Senhor, desde o momento que aqui chegamos e no encerramento na Câmara do Passe. Gratidão, Senhor, por tudo que nós recebemos, às vezes nem percebemos, Senhor. Então, que nós possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir quando o Senhor fala conosco, quando o nosso anjo protetor fala conosco. Que nós possamos entender e compreender o nosso papel aqui no planeta Terra. Obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus.